Olá meninos, tudo bem? Então vamos dar continuidade aí, tá? Bloco passado a gente falou sobre probabilidade, mas a probabilidade mais no raciocínio lógico. E agora a gente vai falar da probabilidade mais no viés estatístico da coisa, tá? Então acompanha aí comigo, por favor. Vamos falar aí agora sobre as variáveis aleatória discreta, tá? Então olha só, a gente viu no início do bloco, no início do curso, eu coloquei lá as definições. Então aqui eu vou falar um pouco mais. A variável aleatória discreta, ela tem um número finito. Eu deixei claro isso no início da aula. E a contínua é um intervalo da reta. E com isso a gente vai conseguir fazer a distribuição da probabilidade. Beleza? A variável aleatória discreta, por ser um ponto, você vai achar a probabilidade de acontecer esse ponto, esse xi. Belezinha? Então, vamos lá. Já direto para a questão, a mesma questão que eu já fiz com vocês aí de 2019, que falava do advogado ganhar a causa, que era 3/4, e de não ganhar de 1/4, que a gente já viu, a gente já fez, mas agora entrando mais a fundo na probabilidade. Então, tudo ali a gente sabe, né? Que a gente leu nas questões passadas, o X é a quantidade de decisões emitidas pelo tribunal até que ocorra a primeira decisão não favorável. E o Y é a quantidade de decisões emitidas favoráveis. E aí ele já pergunta aqui o seguinte na 54, meninos. A probabilidade do evento Y igual a 1 é superior a 9/4? Olha só. Probabilidade do Y igual a 1. O que é que eu vou fazer? O que é o Y ser igual a 1? O Y não é a quantidade de decisões emitidas pelo tribunal favorável? Então, são 12 decisões. Ele vai ter uma favorável. A favorável vale 3/4. E logo, as outras não favoráveis, ou seja, 11 não favorável. Então, só organizando aí, a probabilidade do Y ser 1 vai ser 3/4. Vou botar um 1zinho aqui para ficar bonitinho. Uma favorável e 1/4, o que elevado a 11. 11 não favoráveis, tá? Lembrando que a decisão favorável, a probabilidade é 3/4. E de não favorável, a probabilidade é de 1/4, tá? E aí é só eu fazer essa continha aí. Essa belíssima conta que o que é que eu posso fazer? 3. E aqui embaixo eu tenho 4 elevado a 11 com mais 1. Isso vai dar 4 elevado a 12. Beleza? E aí ele pergunta o seguinte, se esse valor que eu achei... Peraí que faltou aqui o 12zinho aqui. Peraí. Ó, são uma decisão favorável, 11 decisões não favoráveis, vezes 12. Mas, Rosa, por que 12? Eu não estou entendendo esse negócio. Eu poderia muito bem falar isso aqui de distribuição binomial, mas eu ainda não entrei lá na distribuição binomial. Eu quero ver se você entende pela lógica. Eu quero que ele ganhe uma favorável de 12. Você consegue entender que essa uma que é favorável é 3/4? Ela é favorável, 3/4, uma. Consegue entender que eu vou ter 11 decisões não favoráveis? Consegue entender que essa favorável, eu não sei onde ela está em um dos lugares das 12, por isso que é vezes 12? Como se eu fosse botar favorável aqui, não. Favorável aqui, não. Favorável na terceira. Se eu fizer isso, eu vou fazer isso 12 vezes aplicando combinação, tá? Combinação de 12 em 1. Então, essa questão também poderia ser respondida por distribuição binomial. Como eu não falei ainda de distribuição binomial, não posso cobrar isso de você, tá? Então, isso vai ser igual a... Vamos lá, 3 a primeira é 3. 1 a 11 é 1 vezes 12. E aqui embaixo eu tenho 4 e 4 elevado a 11. Esse 12 dá para dividir por esse 4, que dá 3. Então, eu vou ficar com 3 vezes 3 e 4 elevado a 11. 3 vezes 3 é 9. 4 elevado a 11 é o meu resultado. Ele pergunta se é superior a 9/4. Se esse valor
é superior a esse. Perceba que o numerador, ele é igual. Ele quer saber se isso é maior que 9, 4 elevado a 10. Se você fizer rapidamente, você vai achar assim, 11 é maior que 10 e vai querer dar gabarito como certo, tá? E vai perder a questão, porque quanto maior o seu denominador, menor o seu resultado. Isso é uma fração, tá? Então não é maior, e sim menor. Por isso que o nosso gabarito é errado. 4 sobre 11, se você dividir aí, é menor que 4 sobre 10, tá? Aliás, 9 dividido por 4 sobre 11 é menor que 9 dividido por 4 sobre 10. Beleza? Então, vamos seguir. Questão 55 do mesmo texto. Então, olha quantas perguntas eu tive desse texto. Eu acho que já cheguei em umas 6 questões, né? Então, a questão 55 pergunta: y igual a zero é um evento impossível? Minha gente, o que significa y igual a zero? Y igual a zero significa o seguinte: eu tenho zero decisão favorável. E aí eu vou ter as 12 decisões não favoráveis. Isso pode acontecer? Pode, não tem nenhuma restrição. Então, dizer que é impossível está errado. Então, olha só, esse texto, eu já acho que eu já fiz 6 questões dele. Se a gente for contar os slides passados, já deve estar dando aí essas 6, tá? Então, cuidado, viu? Beleza? Então, muito bem. Questão 56 ainda é do texto. Então, eu já perdi as contas, tá? Depois vocês me falam aí. Questão 56, o que é que ele diz? A probabilidade de y ser inferior a 2. O que é y ser inferior a 2? Eu achar a probabilidade de y ser 0. É eu achar a probabilidade de y ser 1. O 0 e 1 é inferior a 2. E aí eu somo. A probabilidade de y ser menor que 2 só é eu somar a probabilidade de y ser 0 mais a probabilidade de y ser 1. Então, já sei o que eu tenho que fazer. Então, vamos fazer. Qual é a probabilidade de ser 0? De ser 0 é o quê? É eu ter 0 decisões favoráveis e 11 decisões não favoráveis. Lembrando que em 12 opções, tá? Todo número elevado a zero é 1. Então, eu tenho 1/4 elevado a 11 vezes 12. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Depois eu vejo o que é que eu melhoro ali. De ter 1 favorável, vai ser 3/4 elevado a 1. 1/4. Oh, eu botei 11, né? Desculpa, é 12, tá? Aqui é 12. 1/4 elevado a 12. Agora não, agora é 11, desculpe. Só é você subtrair, tá? 12 menos 0, e aqui 12 menos 1, 11. Vezes 12. Então, o que é que a gente tem aí? Somando aí esse total, ele pergunta se é inferior a 1%. Então, vamos lá, eu tenho 3/4, 1, 4 elevado a 11 vezes 12. Se eu deixar tudo com o denominador 12 embaixo, que multiplicação de potência de mesma base, eu posso repetir e fazer 3 vezes 12, 36. E aqui dizer que é 12 sobre 4 sobre 12. Tá? Então, olha só. Vamos somar aqui. Quem é a probabilidade de y ser igual a 0? São 12 em 4 sobre 12. Mais 36 em 4 sobre 12. Então, isso vai dar 48 em 4 sobre 12. Se eu dividir por 4, vai dar 12 em 4 sobre 11. Se eu dividir por 4 de novo, vai dar 3 em 4 sobre 10. Minha gente, olha só. Isso é um número gigantesco. Porque eu vou dividir por 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Aí você já tem que ter uma percepção muito lógica, muito boa, de entender que isso vai ser menor que 1%. Você vai morrer fazendo conta. Se você lembrar que 2 à décima é 1024, é igual a 4 à quinta.
Então, se eu dividir 3 por 1024, perceba que 10% de 1024 daria 100. 1% é 1, eu já tenho 3, então é mais que 1%, né? Mas esse número vai aumentar, então ele vai cair para menos. Então, você teria que ter uma percepção lógica muito boa para pensar assim e dizer, ó, é menos que 1% e não superior. Então, tá errado. Se não, meu filho, pode morrer fazendo conta aí para achar esse valor, tá? Então, questão 56 é errada. Cuidado, viu? Porque senão você vai fazer muita conta aí. Então, continuando aí, questão 57, eu digo assim. Dada essa amostra, em relação ao número de filhos de um casal, aí eu trouxe aqui como um exemplo, tá? Agora eu quero que você monte para mim a tabela de frequência. Vamos aplicar, que a gente aprendeu? Para eu te fazer várias perguntas. Quem é o meu XI? Pode ser 0, 1, 2 ou 3. É a quantidade de filhos que o casal tem. Beleza? Qual é a minha frequência aí que eu tenho? O 0 apareceram 2 vezes. O 3, 1, perdão, fui lá para o 3, não sei para quê, né? Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4. O 3 apareceu 4 vezes. O 2 apareceu 1 vez. E o 1 apareceu 3 vezes. Então, 2 com 3, 5, 1, 6, totalizando aí 10 casais. Beleza? Então, muito bem. Então, vamos continuar aqui. Aí, eu peço para você, isso aqui em porcentagem. Eu quero a frequência relativa, tá? Então, você vai achar isso aqui acumulada. Você vai achar agora ela em porcentagem. A acumulada, não sei se você lembra, você vai repetir o 2 e vai somar 2 com 3, 5, 5 com 1, 6, 6 com 4, 10. Olha que lindo. Isso é a frequência acumulada, tá? Vamos achar em porcentagem? Aí você tem que ser bem rápido aí na porcentagem. Se o seu total é 10, 2 valem 20%. 3 valem 30%. E se não souber de cabeça, vai fazer a regrinha de 3. 4 vale 40%. E se você quiser a acumulada, é só você fazer o mesmo processo. Somar 20, soma com 30, 50. Soma com 10, 60. Soma com 40, 100. Então, vai ter que dar o total de 100%. Tá tudo lindo. Lindo e maravilhoso. Rosa, para que tudo isso? Você vai já entender o quanto isso vai te ajudar. Se eu te disser que essa probabilidade que você tanto procura dos números é justamente essa porcentagem, você vai acreditar que a probabilidade de acontecer o XI é justamente isso, é só eu colocar em decimal. Então, aqui, ó, se eu posso fazer acumulado, posso fazer individual, você que escolhe. Aqui eu posso botar aqui, ó, 0,2, 0,3, 0,1, 0,4. E agora eu posso te fazer qualquer pergunta, tu responde. Qual é a probabilidade do xi ser igual a 3? Ora, tu vem aqui e diz 0,4. Olha que lindo. Qual é a probabilidade de eu ter um xi menor que 3? Menor que 3 só pode ser isso aqui. 0,1 com 0,3, 0,4 com 0,2, 0,6. Qual é a probabilidade de eu ter um xi maior ou igual a 2? Maior ou igual a 2 pode ser o 2 e pode ser o 3. Então, 0,1 com 0,4, 0,5. Olha que lindo. Então, a tabela de frequência, meninos, vai te ajudar demais justamente para você fazer esse tipo de continha aqui bem rapidinho. Tá vendo aí? Então, vamos seguir. Questão 58, tá?
É a mesma coisa aqui. Eu trouxe aqui um gráfico, uma tabela, com vários números para você montar a tabela para mim. Então, vamos lá? Você pode montar por intervalos, tá? No caso aqui tá indo de 1 a 9. Você pode montar por intervalos ou você pode escrever tudo, fica a seu critério. Eu vou montar tudo para a gente fazer aqui. Então, vamos lá. Só para a gente se acostumar com a tabelinha de frequência. Quem é o meu XI? Eu tenho o número 1, número 2, número 3. Opa, sumiu. Ai, vai descartar. Espera aí. Então, vamos lá. Vamos de novo. Vamos lá. Deixa eu montar minhas linhazinhas aqui. Pra gente montar isso bem bacana. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para total. Só para você se acostumar um pouquinho com a tabela, tá? Então, eu aconselho que você pare aí. Agora que eu vi que ficou pequeno, né? Pois é. Deixa eu ver se a tia consegue ampliar aqui. Poxa. Eu vou seguir assim para não ter que parar aqui, tá? Já já eu vejo o que é que aconteceu. Então, vamos lá. Vamos anotar a quantidade. Quem é a minha frequência? Quantos números 1 eu tive? 1, 2. Quantos número 2? 1. Quantos número 3? 1, 2. Veja que eu tenho outro número 2 aqui. Então, são 2. Número 4. 1, 2. Número 5. 1, 2. Número 6. 1. Número 5 tem mais um, é 3. E aqui é 1. Deixa eu botar bonitinho, 2 e 3. Número 7. 1, 2, 3, 4. Já dá para você entender que ele é a moda, é o que mais apareceu, né? Número 6 tem mais um aqui. Número 8, 1, 2. E número 9, 1. Quantos dados? 2, 4, 6, 8, 10, 13, 17, 19, 20. Se você quiser achar probabilidade, é só você fazer o quê? Achar isso, frequência relativa. E aí você já deixa em decimal que você já vai trabalhar a probabilidade disso acontecer. 20, então aqui é 10%, 10%, 10%, 10%, mais a metade, 15, 10 de novo, o dobro, 10 de novo e a metade. E isso vai ter que dar 100%. Então, meninos, depois que você tem a tabelinha de frequência, o que ele te perguntar de probabilidade dessas variáveis discretas, que são pontos aqui, você faz. Você pode fazer por classe aqui, vai depender das perguntas dele. Se eu perguntar, pessoal, qual é a probabilidade de eu ter um XI menor que 4 e maior que 2? Ou seja, eu quero igual a 2, 3 até 4, 30%. Isso é 0,3. Olha que lindo. Qual é a probabilidade de eu ter um XI menor que 5? Então, não entra o 5. Então, vai entrar 10, 20, 30, 40. Isso é 0,4. Então, quando você monta essa tabela, você vai achar qualquer probabilidade de qualquer ponto. Porque esse ponto ele é discreto, ele é um ponto finito. Ok? Então, muito bem. Vamos falar aqui da variável contínua, que eu trouxe um exemplo para poder você entender, tá? A diferença das duas. Deixa eu fazer esse exemplo aqui. Se eu montar uma tabelinha para você, dizendo assim, vocês fizeram uma nota de um simulado, tá? E aí, eu vou pegar as notas de vocês. Eu tenho notas até 20 pontos. Eu tenho notas de 20 a 40. Eu tenho notas de 40 a 60. Eu tenho notas de 60 a 80.
eu tenho notas de 80 a 100, eu tenho notas maior que 100. Vou escrever assim. Maior que 100. Muito bem. E aí eu vou te dar a minha frequência. 5 alunos tiraram aqui, 6, 10, 2, 12, 15. Qual é o meu total? Vamos somar? 15 com 5, 20, 30, 36, 38, 40, 50 alunos. Então, se eu for achar a minha frequência relativa, eu vou achar isso em porcentagem, rapidamente. 50, 5 é 10%, 10 é 20%, 15 é 30%. Olha como faz. 6 é 12%, 2 é 4%, beleza? 12 vai dar 24%. Vamos somar para ver se deu 100? 30, 24, dá 54, 58, 59, 60, 70, 80, 100. Poxa, Rosa, tu é ninja, como é que tu fez tão rápido? Tá colando, né? Não, minha gente, você começa a achar a relação dos números. 50 para virar 100 é o dobro. Então, todas as porcentagens, olha aí que bacana, dica da tia Rosa. Todas as porcentagens é o dobro. Ora, não vou fazer regra de 3. Já tem uma dica top para eu acertar aí a questão em alguns segundos. Beleza? Agora o que eu perguntar, você tem condições de me dizer? Se eu perguntar para você assim, qual é a probabilidade do cara ter tirado a nota menor que 40? Ora, é 12 com 10, 22%, você vai escrever 0,22. Qual a probabilidade do cara ter tirado uma nota entre 80 e 60? Já está aqui, ó, na mão. 0,04, que vale aí os 4%. Gostou? Bacana, né? Então, muito bem. Muito bem. Então, seguindo aqui, falar um pouquinho da função densidade da probabilidade, que foi o que eu trouxe no primeiro slide aqui da aula de agora. A função densidade da probabilidade, minha gente, ela vai cair numa integral. Ela é justamente para as variáveis contínuas. Tudo isso que eu fiz até aqui é para variável discreta. Você tem um ponto. A variável contínua, você vai ter que cair na integral. Você vai dizer, poxa, Rosa, vou ter que cair mesmo na integral? Não, a gente vai ajudar aqui. O gráfico da curva, tudo que está abaixo, a área, é justamente o seu valor da probabilidade. Olha que bacana. Então, o seu trabalho é se preocupar com a área da curva, montar a curva e saber a área. Olha que massa. Então, acompanha, ó. Questão 60. Olha o que é que ele traz aqui. F de x é 1,2 menos 0,08 se x for entre 10 e 15. E f de x é 0 caso contrário. Assinale a alternativa que dá a probabilidade da variável que assuma valores entre 10 e 12. Veja que eu não tenho um ponto definido, eu tenho um intervalo, tá? Então, vamos organizar isso aqui? Olha só, eu preciso achar do ponto 10 e 12. O ponto 10 está aqui. Então, se eu for fazer um gráfico de x e de y, me ajuda. Se eu tiver o ponto 10, eu vou substituir em qual fórmula? Na primeira. Então, f de 10 vai ser 1,2 menos 00,8 vezes 10, que 0,08 vezes 10 é 0,8. Então, isso vai dar 0,4. E o ponto 12 também está na mesma fórmula. Então, quem é f de 12? É 1,2 menos 0,08 vezes 12. Então, isso vai ser 1,2. 0,08 vezes 12 vai dar, 8 vezes 12 é 96. Então, isso vai dar 0,96, subtraindo 0,24. Então, o ponto 12
vai cair aqui no 0,24, tá? E se você quiser achar o ponto 15, você vai ver que ele vai cair no 0. Então, a sua curva é mais ou menos isso. Como a banca está perguntando a probabilidade entre 10 e 12, se você pegar 10 e 12, o que está aqui embaixo, que figura é essa? Será que você vai lembrar? Isso é um trapézio. Não sei se você lembra a área. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A base maior é isso aqui, é 0,4. A base menor é esse pedacinho aqui que vale 0,24. A altura é isso aqui, ó, de 10 a 12 é 2 sobre 2. Então, 0,4 com 0,24, 0,64. Então, para você achar a variável aleatória contínua, esse meu amigo aqui, cadê? Contínuo, ou você faz pela integral, ou você vai fazer o quê? A área abaixo da curva. Muito melhor você se preocupar com a área. Só basta lembrar das noções básicas de geometria plana que vai te ajudar. Beleza? Olha que lindo. Questão 61 foi do CESP e ele trouxe uma variável aleatória contínua. Olha só o que ele trouxe. Aqui a função. E ele quer saber qual é a probabilidade de um dia ser escolhido ao acaso o cliente consumir mais de 1,5. Vamos organizar esse gráfico para a gente entender? Eixo Y e eixo X. Vamos lá. Aqui é entre 0 e 1. Então, quando o X é 0, se eu botar 0 aqui, vai dar 0. Quando o X é 1, vai dar 2/3. Bolinha aberta, porque ele falou que era menor. Aqui é entre 1 e 3, então temos 1, 2 e 3. Quando o x é 1, menos 1/3 mais 1, substituindo aqui ó, no x, menos 1/3 mais 1 é 2/3, então fechou a bolinha. Quando o x é 2, vai ficar menos 2/3 mais 1. Menos 2/3 mais 1 vai dar 1/3. E quando o x é 3, menos 3/3 mais 1 é menos 1 com mais 1, vai dar 0. Então, nosso gráfico é isso aqui. X menor que 0 é 0, então é como se o gráfico ele viesse aqui, ele subisse, ele descesse, e maior que 3 também é 0, e ele fizesse isso. E a banca perguntou a probabilidade de um dia ser escolhido ao acaso o cliente consumir mais de 1,5. Então, 1,5 ele está aqui. Então, eu preciso achar essa área. E essa área é um triângulo, então eu preciso conhecer esse ponto. 1,5 está em qual gráfico? Está aqui. Beleza? Então, se eu for fazer a conta, menos 1,5 sobre 3 mais 1, 1,5 sobre 3 é como se eu dissesse que é menos 1/2 mais 1, ou seja, esse ponto aqui, ele vai valer 1/2. Então, a área que eu tenho aqui é a área de um triângulo, que é base vezes altura sobre 2. A base é 1/2, a altura 1,5 para 3 é 1,5 sobre 2. Então, o que é que a gente tem aí? Tá? O que é que a gente tem aí? 1,5 dividido por 2 é 0,75. Dividido por 2 de novo, eu vou achar 0,375. Ele falou, é superior a 0,3? Você vai dizer o quê? Certinho, beleza? Muito bem. Então, meninos, presta bem atenção, tá? Variável aleatória contínua e discreta. Discreta é o ponto. Probabilidade de acontecer isso, maior, menor, lindo. Posso aplicar a distribuição de frequência, fica lindo para fazer. Mas se cair intervalos, a variável contínua, não tem como. Ou eu vou fazer o gráfico e achar a área, ou eu vou ter que trabalhar com integral. E trabalhar com integral, nem todos os alunos sabem, nem todos os alunos passaram por essa fase, porque você só vê integral na faculdade, as áreas de exatas. Então, o que é que eu aconselho? Muito melhor você saber a área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2, a área do trapézio,
que é base maior, mais base menor, vezes altura sobre 2, tá? São as áreas que podem cair, a área do quadrado, que é L ao quadrado, a área do retângulo, base vezes altura. Sabendo essas 4, dá para você fazer as questões se cair a variável aleatória contínua. Tanto que eu tive uma questão só ao longo de todos esses anos. Eu falei, eu trouxe porque está no seu edital, tá? O que mais eles cobram é a variável discreta, é o ponto, beleza? Mas caso caia contínua, você já tem ferramentas para fazer essa questão, tá bom? Tchau, tchau. A gente se encontra no próximo bloco.